Bom dia a todos. É com muita satisfação que damos início ao lançamento do Laboratório de Inovação Financeira, uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Eu novamente informo que, para aqueles que quiserem, há fones para tradução simultânea no fundo da sala. Nesse momento, eu convido para integrar a mesa de abertura o senhor presidente da BDE e da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos. A senhora Maria Neto, especialista líder do BID. O senhor Pablo Renteria, diretor da CVM. A senhora Raquel Breda, diretora do Ministério do Meio Ambiente. E o senhor Ricardo Ramos, diretor do BNDES. Convido o senhor Milton Luiz de Melo Santos a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar hoje no Rio de Janeiro, participando de um evento de uma importância inquestionável. Todos nós, antes de mais nada, deixa eu saudar os meus amigos da mesa, que já foram agora nominados, dizer o quanto nós agradecemos o BID, na pessoa da Maria Neto e do Luciano, que fizeram um trabalho muito extenso e muito forte no sentido de obter os recursos necessários e, com isso, juntar essas entidades que vão estar apoiando o lançamento desse nosso laboratório de inovação financeira. Eu queria apenas mencionar para vocês nessa abertura, dado importante, o Brasil está passando, todo mundo sabe aqui, por uma quadra política extremamente complexa e que tem afetado sobremaneira o ambiente econômico. Por isso mesmo, nós temos tido uma dificuldade enorme de alavancar os investimentos necessários à retomada do crescimento do país, principalmente na área de infraestrutura. O laboratório que vai ser, a partir de agora, nós já aprovamos, mas que vai ser implementado, ele tem 3 grupos de trabalho que vão tratar da questão dos chamados green bonds, dos títulos verdes, da questão dos financiamentos verdes e também da estruturação de novos mecanismos para a captação de recursos no sentido de aplicar em projetos socioambientais. Temos recebido uma demanda muito grande de financiamentos para projetos na área ambiental. O governo brasileiro, de alguns anos para cá, ele procurou mergulhar nessa questão, usando, obviamente, os órgãos reguladores, como é o caso da CVM, como é o caso do Banco Central, baixando normas para que as instituições do mercado tivessem, então, todo um aparato técnico, legal, para operar nos financiamentos, de um lado, para operações ligadas ao tema socioambiental, como é o caso da resolução do Conselho Monetário, que obrigou as instituições financeiras a criar uma política de responsabilidade socioambiental, como também passou a trabalhar em cima dos fundos de pensão, no sentido de exigir que esses fundos de pensão eles preparassem relatórios associados à sua atuação no que diz respeito à questão socioambiental. Nós, portanto, com essa iniciativa que congrega a CVM, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a nossa BDE, e mais o BID, nós temos hoje o sentimento de que precisamos, com esse tema, precisamos nos dedicar e dar uma atenção maior,
porque o mundo está mudando e está exigindo cada vez mais dos agentes econômicos, dos formadores de opinião, dos líderes mundiais, está exigindo uma postura de responsabilidade no campo socioambiental. Então, só criar regras ou criar modelos, isso, de certa forma, ajuda, mas não resolve por completo o nosso problema. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, segundo os órgãos que atuam nesse segmento, emitido hoje papéis com essa chancela de Green Bonds, um total de aproximadamente 200 bilhões de dólares, se pegarmos todas as instituições que emitiram algum tipo de papel para captar recursos a serem direcionados em projetos ambientalmente corretos. O Brasil, nesses 200 bilhões de dólares, o Brasil tem hoje, no máximo, 3 bilhões de dólares. 1,5% desse valor que já foi emitido para a captação de recursos, nós temos hoje 1,5%. Todavia, se pegarmos os gestores de fundos de investimento, os gestores de recursos de terceiros, somam aproximadamente 1 trilhão e 600 bilhões de reais que existe no nosso mercado brasileiro. E eles estão hoje mais sensibilizados, até mesmo por iniciativa da própria FEBRABAN e de outras entidades, eles estão mais sensibilizados a começar a olhar com carinho essa questão da captação de recursos com a chancela verde. Portanto, eu queria dizer a vocês que nós da ABDE nos sentimos realmente muito felizes com essa iniciativa. Esse laboratório, ele vai ser, fisicamente, ele vai ter a sua parte na CVM. A secretaria executiva desse laboratório será de responsabilidade da ABDE, e nós vamos, com os 3 grupos de trabalho que vão ser criados, nós vamos então ter a oportunidade de estudar as experiências dos outros países, não só do ponto de vista da emissão de títulos para captação de recursos, mas também na aplicação desses recursos em projetos nessa área ambiental, né? E fazer o acompanhamento, produzir relatórios, produzir documentos, mas fundamentalmente sensibilizar as autoridades governamentais para que efetivamente possam ajudar, junto com os órgãos reguladores, na implantação dos dispositivos, dos projetos que vão ser certamente apresentados ao longo dos 3 anos de trabalho que esse laboratório vai funcionar. Vamos ter participação do Banco Central, vamos ter participação do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, vários órgãos do setor público e da iniciativa privada, para nos ajudar nessas discussões que serão importantíssimas. E, para isso, o BID vai nos auxiliar tremendamente com a questão do aporte de recursos, da contratação de especialistas e consultores, que efetivamente vão dar uma contribuição muito grande. Então, nesse momento, voltando ao que no início estava falando para vocês, em que nós estamos vivendo uma escassez muito grande de projetos e de recursos para investimento, o lançamento dessa plataforma do laboratório, ele vem realmente com uma oportunidade extraordinária. É uma notícia muito positiva nesse cenário que nós estamos vivendo e que certamente vai trazer para todos nós, os agentes econômicos, os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores, vai trazer um alento no que diz respeito à captação de recursos para aplicação em projetos. Principalmente considerando que temos aí já uma trajetória cadente da taxa de juros. A taxa de juros no Brasil sempre foi considerada como uma das mais altas do mundo. Ultimamente, o Copom reduziu a taxa para 9,25, já sinaliza no mês de setembro, na próxima reunião, para 8,25, e o mercado já trabalha até com a possibilidade de fechar com a taxa no final do ano abaixo de 8%. À medida que nós tenhamos essa queda da taxa de juros básica da economia, certamente uma boa parte desse volume que eu citei, de 1 trilhão e 600 bilhões, que hoje dorme em títulos públicos federais, onde a rentabilidade chega a ser 7,5% ao ano real, uma boa parte desses recursos, os agentes vão tender a olhar outras oportunidades, mesmo que tenham um risco um pouco maior
maior, mas com a possibilidade também de rentabilidade melhor. E aí, então, abre-se uma janela de oportunidade extraordinária para entrarem esses títulos, os green bonds, no Brasil, com a captação desses recursos para apoiar projetos de eficiência energética, energias renováveis, toda a parte de saneamento básico, a parte de mobilidade urbana, tudo que o Brasil precisa nesse momento é fazer com que a nossa infraestrutura passe a ser uma infraestrutura de qualidade, com respeito ao ambiente. E é por isso, então, que nós nos sentimos muito felizes em apoiar e participar diretamente do lançamento desse laboratório de inovação financeira com todos vocês. Quero desejar, então, nesta manhã, um trabalho extremamente profícuo e que nós, com o debate que seguirá após a nossa fala, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com elementos e informações muito positivas para o nosso trabalho no dia a dia. Muito obrigado e sucesso a todos aqui. Com a palavra, a especialista líder do BID, senhora Maria Neto. Obrigada. Primeiro, do BID, a gente gostaria de agradecer a mesa aqui de apresentação e de abertura do evento. E queremos agradecer, temos muito prazer de estar começando essa iniciativa em colaboração com a CVM e com a BDE. Nós temos uma colaboração com essas duas instituições de longa data. Estamos muito contentes de estar podendo trabalhar todos juntos agora com essa iniciativa. Eu acho que, assim, um pouco retomando o que o Milton estava falando, do ponto de vista do BID, a necessidade de olhar o investimento sustentável é diretamente vinculada com as necessidades de investimento na nossa região para a produtividade e, em particular, para tratar dos temas de necessidade de investimentos em infraestrutura. A gente sabe que existe uma falta de investimentos por situações macroeconômicas, conjunturais, mas também estruturais, que não estão ocorrendo, e somente de um cálculo que já é bastante antigo do BID, calculamos necessidades em 130 bilhões de dólares por ano que não se estão cobrindo na região de investimentos. A gente acha que toda a agenda de sustentabilidade, desde o Acordo de Paris, mas também os Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas, pode oferecer uma oportunidade muito grande de alavancar investimentos privados. As estimações que foram feitas nas Nações Unidas mostram que existem justamente esse tipo de fundos de investimentos a nível global em um montante de 23 a 25 trilhões de dólares que não estão sendo ainda usados, que poderiam ser usados para esse tipo de atividades. E como o Milton falava, aqui no Brasil a gente também tem um potencial grande de pelo menos 1 trilhão. São grandes números, mas também são grandes necessidades, que hoje ainda não estão, digamos, indo na direção que a gente gostaria de ir, apesar de poderem ocorrer. E um pouco a ideia desse laboratório é de trazer entidades públicas e privadas para entender. Dentro dessas necessidades, os investimentos não podem ser feitos e não devem ser feitos só pelas entidades públicas. É fundamental um trabalho conjunto entre as entidades públicas e privadas, tanto dos mercados financeiros como de capitais, como os investidores eles mesmos na mesa poderem conversar sobre soluções inovadoras financeiras. Para que esses investimentos possam acontecer, é importante ter condições de investimento, de financiamento de médio e longo prazo, o que a gente infelizmente vê que na região como um todo é um grande problema, não existe a quantidade e o tipo de financiamento necessário para muitas dessas investimentos que são pelo menos considerados, mesmo que não seja o caso, de risco ainda, porque são tecnologias novas ou porque tem um retorno de longo prazo. Por outro lado, também, nós vemos uma necessidade de considerar novos mecanismos financeiros que possam justamente reduzir a percepção de risco desses investidores e, portanto, mudar um pouco a noção de que só estamos provendo financiamento, mas que também temos que combinar com o financiamento a questão de gestão de riscos, a questão de criar mecanismos de garantias, de promover mercados de seguros, de promover mercados que possam tratar de riscos que permitam ao investidor sentir-se mais confortável e poder tomar acesso a financiamento para fazer esses investimentos. Do lado do BID, a gente tem tomado esse compromisso de considerar as oportunidades de financiamento de sustentabilidade de forma muito corporativa e interna.
Primeiramente, nós temos feito um trabalho já de vários anos de integrar isso na própria instituição financeira, de classificar as nossas atividades, de criar sistemas de risco socioambiental, mas, inclusive, temos uma meta bastante ambiciosa de que todos os nossos financiamentos até 2020 deveriam, pelo menos em 30%, ser para atividades que mitiguem ou adaptem à mudança do clima. Em particular, aqui na equipe em que eu trabalho, que é Mercado de Capitais e Instituições Financeiras, a gente vem trabalhando já fazem alguns anos na região com diversas instituições financeiras e também com reguladores de mercado. E tem algumas experiências que eu acho que são importantes e portanto, para nós, a importância também do laboratório. Primeiro, a gente acha que o potencial do mercado de capitais é muito alto e, infelizmente, ainda muito incipiente na região. E, como dizia bem o Milton, a gente tem um potencial, por exemplo, com novos tipos de títulos, como os títulos verdes, que a gente vai ter uma apresentação depois, onde o mercado brasileiro tem um potencial tremendo, mas ainda é pequeno e incipiente, digamos, as emissões comparadas com o mercado internacional. Apesar disso, a gente acha que o Brasil é um dos países que tem maior potencial nessa área e, em particular, com relação às infraestruturas, é uma área interessante a se considerar para valorizar não só investimentos nacionais, mas também internacionais. Por outro lado, no que é a instrumentação financeira, da nossa experiência, não só aqui no Brasil, mas também no México, na Colômbia, no Peru, que no final tem muita situação similar, que é, por exemplo, temos muitos bons provedores de tecnologia e de serviços que querem promover tecnologias de solar distribuída, que querem promover eficiência energética, mas não temos, digamos, uma economia ainda desenvolvida, onde esses atores têm capacidade, por exemplo, financeira, para poder tomar ações como, por exemplo, uma Maesco pode lá nos Estados Unidos. As condições dos nossos mercados são condições de mercados ainda imperfeitos, onde a gente sabe que também existem muitas incertezas com relação, inclusive agora com a situação macroeconômica que a gente está vivendo e política, de tarifas, de certezas de mercado, problemas de também riscos quando a gente fala de tecnologias que são importadas, né? Cambiários. Então, existem situações imperfeitas que precisam que as soluções financeiras desenvolvidas sejam integrais, no sentido de não só vir prover financiamento ou oferecer uma garantia, ou trabalhar em desenvolver pipeline. É importante que a estratégia de atuação seja uma estratégia financeira integral que considere o que se quer financiar e que se faça instrumentos que flexibilizem de maneira, como se diz em inglês, tailored, ou seja, adequada ao tipo de tecnologias. O tipo de instrumento, de atividade que vai financiar, por exemplo, o problema da inclusão social, o problema de falta de acesso à energia ou água, que é um problema importante de sustentabilidade social, é diferente do instrumento que você vai ter que olhar para uma infraestrutura grande de promover as grandes energias renováveis na rede, que também é muito diferente de como a gente vai promover a solar distribuída, e que ainda é diferente da situação de uma pequena e média empresa que quer financiar a eficiência energética. É importante a gente começar a ter um olhar mais adequado, estratégico, específico a diferentes tipos de necessidades para poder desenvolver instrumentos que se adequem a diferentes necessidades e que possam olhar a situação um pouco como um todo. Portanto, não há uma solução só, e por isso a ideia também é que esse laboratório se constitui em vários grupos de trabalho e que traz aqui, digamos, atores, tanto públicos como privados, para poder buscar soluções. E a ideia desse grupo e desse trabalho não é que a gente vai vir com uma grande solução para tudo, a ideia é justamente buscar pilotos, soluções que possam começar a ser permeadas pelas próprias instituições, dentro das capacidades dessas instituições. No mais, eu quero só agradecer de novo a todos que estão aqui. A gente espera que esse laboratório possa continuar a engajar todos. A ideia é que isso será um processo aberto. E, mais que nada, o BID se compromete a continuar apoiando essa atividade e também as atividades que possam sair do laboratório. Muito obrigada. Convido agora o senhor Pablo Renteria, diretor da CVM. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar os demais membros da mesa.
Gostaria também de cumprimentar todos que estão aqui presentes, prestigiando este evento e que assistirão aos debates que decorrerão ao longo do dia. É uma satisfação e uma honra muito grande para mim estar presente nesse momento. O lançamento desse laboratório, ele representa um momento importante dentro da estratégia da CVM, dentro do nosso plano de crescimento e de apoio ao crescimento ao mercado de capitais. E eu gostaria de destacar dois aspectos desse lançamento que são especialmente importantes para nós, né, e para uma visão de crescimento do mercado. Primeiramente, o lançamento desse laboratório, ele marca um primeiro fruto de vários que virão ainda pela frente, da parceria que foi recentemente construída com a ABDE. Firmamos recentemente um acordo de cooperação técnica e com isso, né, isso simboliza essa definitiva aproximação da CVM, do Sistema Nacional de Fomento e das instituições que estão congregadas nesse sistema. A meu ver, essa aproximação ela será extremamente proveitosa para a construção de projetos de interesse comum que possam, a um só tempo, contribuir para o desenvolvimento do país e fortalecer o mercado de capitais. Com essa parceria, com esse laboratório, abre-se novas perspectivas para diversas atividades técnicas, desde a participação em grupos de trabalho, pesquisas e estudos, até projetos educacionais e de capacitação. Então, realmente é uma satisfação muito grande essa parceria com a BDE e esses primeiros passos que se mostram extremamente alvissareiros. Segundo lugar, o lançamento do Laboratório de Inovação Financeira representa o engajamento de diversos atores da economia, como instituições financeiras, entidades de fomento, investidores, especialistas e reguladores, em direção à criação de ferramentas financeiras que possam contribuir para o avanço do desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Como todos sabem, isso aqui já foi muito bem exposto pelos meus demais colegas de mesa, trata-se de um tema que está na ordem do dia e que só vem ganhando espaço na agenda dos reguladores, né, tanto em nível nacional como em nível internacional, dada a relevância e a premência da sustentabilidade ambiental. Há da parte da CVM um grande interesse em construir um diálogo com todos os interessados nesse tema, seja participantes do Sistema Nacional de Fomento, seja participantes do mercado de capitais, para avaliar as inovações financeiras que possam induzir o desenvolvimento sustentável, sobretudo em setores como energia, transporte, agricultura e água, que são estratégicos para a economia verde, né? Eu gostaria, a gente já foi dito aqui, né, vale mencionar aqui a questão dos títulos verdes, já foi dito assim da importância que isso tem já em nível mundial para fluxos de investimento. O Brasil já começou, né, assim, também tem a participação, ainda que há uma potencialidade muito grande pela frente. O fato é que a gente já está se lançando nessa direção. Gostaria de destacar aqui inclusive a emissão que foi feita pelo BNDES neste ano, né, no valor de $1 bilhão para financiamento de energias renováveis, e algumas companhias privadas brasileiras de capital aberto também já fizeram algumas emissões, de maneira que eu acho que a gente está aqui diante de uma perspectiva extremamente positiva e que deve frutificar nos próximos anos, né? O que é interessante nos títulos verdes é que, na verdade, os instrumentos que são utilizados são instrumentos já tradicionais de mercado, não são novos instrumentos, mas que têm esse selo verde e que, portanto, tem esse compromisso na destinação dos recursos, né, que é atestado por uma empresa especializada, né? Então, isso mostra, na verdade, justamente qual é a problemática, né, assim, como se coloca a questão da inovação financeira, que é aproveitar o que já tem,
né? Coisas que já existem, que já estão consolidadas no mercado, podem ser aproveitadas com adaptações para que haja, né, essa destinação para e esse impacto positivo no meio ambiente, e também pode ser que haja inovações no sentido de termos que ter novos instrumentos, novas ferramentas, né? Então, acho que essa que é a grande questão que eu acho que vai ocupar aqui os estudos, os grupos de pesquisas que vão movimentar o nosso laboratório, né? E eu acho que, nesse contexto todo, eu acredito que a CVM tem um papel extremamente relevante a desempenhar, né? Primeiro, acho que o que a CVM tem que se perguntar é de que maneira ela pode ajudar, né? De que maneira ela pode apoiar essas iniciativas, de que maneira, né, do ponto de vista regulatório, é necessário fazer ajustes, aprimoramentos para fomentar, apoiar essas novas ferramentas, né, que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável. E acho que esse laboratório vem justamente preencher esse papel, né? Eu acho que o laboratório ele vai criar conhecimento e vai poder justamente, para o regulador, e não só para o regulador, mas especialmente para o regulador, verificar, a partir da criação de conhecimento, o que pode ser feito em termos regulatórios para fomentar, né, o desenvolvimento, as ferramentas financeiras comprometidas com o desenvolvimento sustentável, né? Outro ponto muito importante é o regulador estar acompanhando de perto esse processo de inovação para medir o seu impacto na regulação, né? Aqui é uma mão dupla, o regulador verificando o que ele tem que, como absorver e como ajudar, mas também o regulador acompanhando para verificar o processo de inovação e verificar se esse processo, né, ele está... ele aí, né, é uma coisa interessante, assim, tem a sustentabilidade ambiental e tem a sustentabilidade do mercado de capitais, no sentido de verificar que se esses instrumentos, essas adaptações que vão ser feitas, elas são sustentáveis do ponto de vista do mercado, ou seja, são ferramentas que vão ser vistas pelos investidores, pelo mercado como um todo, pelos seus intermediários, como ferramentas que são confiáveis, ferramentas transparentes. Ou seja, estamos falando aqui de que esse processo de inovação financeira deve observar os valores, né? Essa inovação é uma coisa extremamente importante, não há mercado de capitais sem inovação, mas os valores são perenes, né? O valor da proteção do investidor, o valor da transparência, o valor da credibilidade, e então é importante que esse processo de inovação respeite esses valores. Eu acho que o regulador ele está aqui para isso mesmo, para opinar, para poder contribuir, dar a sua opinião e dar justamente para que a gente tenha assim um crescimento que seja sustentável, não só no que diz respeito ao meio ambiente, mas também sustentável do ponto de vista do mercado, né? Eu gostaria finalmente aqui de fazer um agradecimento muito especial ao BID, né? Com seus aportes financeiros, com seus especialistas. Temos com o BID uma parceria muito antiga, como já foi destacado aqui, já tivemos muitos projetos comuns, então é uma satisfação institucional e também pessoal muito grande termos a oportunidade de novamente construir mais um projeto comum, né? Que eu acho que realmente abre aqui perspectivas muito boas para o nosso país, né? Todos nós sabemos que temos aqui uma conjuntura macroeconômica que é difícil, né? Temos aqui uma conjuntura política desafiadora, mas do ponto de vista de um órgão de Estado, um órgão que é responsável pela regulação do mercado de capitais, o que temos que ter em mente é condições macroeconômicas evoluem, né? Elas certamente vão melhorar. O que é importante é que, quando elas melhorarem, o mercado está organizado, o mercado está pronto para suportar o fluxo de investimentos que nós esperamos, né? Então, temos que deixar a casa arrumada, o mercado arrumado, porque quando virar a chave, as condições macroeconômicas melhorarem, a gente sabe que, do ponto de vista regulatório, está tudo pronto, né, para sustentar o fluxo de investimento, né, esses investimentos verdes, né? Queria, então, desejar muito sucesso, né, para os debates que vão decorrer ao longo do dia e, novamente, frisar aqui a minha satisfação pessoal e institucional com o lançamento do laboratório. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a diretora do Ministério do Meio Ambiente, senhora Raquel Breda.
Bom dia a todos e a todas, e agradecer primeiramente ao presidente da BDE pelo convite que nos fez para acompanhar o lançamento do laboratório, e que nós achamos que vai ser uma iniciativa fundamental com o apoio do BID, da CVM, para promover o debate, para ajudar a alavancar o estabelecimento e o fortalecimento dos mecanismos e das ferramentas financeiras que apoiam o desenvolvimento sustentável no Brasil. É inegável, e já passa da hora de nós envolvermos o governo, o setor financeiro, os agentes econômicos em debates que ajudem a fortalecer o financiamento do desenvolvimento sustentável, financiamento de ações que contribuam para um crescimento que vá para além do crescimento puramente econômico, mas também a inclusão social e a proteção ambiental, que são fatores fundamentais para o desenvolvimento no longo prazo do país. Porque nós precisamos pensar, como disse o presidente da CVM, num financiamento que garanta um desenvolvimento no longo prazo. Não adianta pensar só no amanhã ou no depois de amanhã. E sempre, claro, pensando em todos os componentes do desenvolvimento, para além do crescimento econômico, também o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Já há muitos avanços que nós percebemos no sistema financeiro e que vem ajudando a promover a sustentabilidade, mas ainda falta muito para nós mobilizarmos os recursos suficientes para dar conta de todos os desafios que o Brasil ainda tem que enfrentar. O meu departamento lá no Ministério trabalha com 3 agendas muito ligadas em todas elas. O sistema financeiro e o financiamento do desenvolvimento sustentável cumprem um papel muito importante. A primeira delas, que é um programa do Ministério que se chama Agenda Ambiental na Administração Pública, e que trabalha com vários eixos temáticos, desde o uso mais eficiente dos recursos, como água, de insumos como energia, destinação adequada de resíduos, e são todos componentes que podem, de uma maneira ou de outra, contribuir, inclusive, para o cumprimento das políticas e dos planos de responsabilidade socioambiental estabelecidos de acordo com a Resolução 4327 de 2014, e que eu acho que podem... É um programa do Ministério do Meio Ambiente, voluntário, mas que tem uma grande capacidade de apoio técnico para as instituições financeiras que queiram melhorar a sua eficiência em termos ambientais. A nossa segunda agenda é uma agenda que inclui essa agenda da A3P, como nós chamamos, e é uma agenda mais ampla que chama Produção e Consumo Sustentáveis. É uma agenda que se iniciou lá em Joanesburgo, na Rio+10, e que estabeleceu, de uma certa maneira, um novo ambientalismo. Um ambientalismo que vá para além do puro comando e controle, mas que traz a responsabilidade do desenvolvimento para todos os outros atores da sociedade. Instituições financeiras, empresas, sociedade civil, ONGs, todos têm que assumir, cada um, a sua parte de responsabilidade na construção do desenvolvimento sustentável. Não basta o governo tem um papel importantíssimo, mas se a sociedade toda não abraçar o desenvolvimento sustentável como um objetivo nacional, muito dificilmente o país vai conseguir avançar nesse sentido. Nessa agenda, nós trabalhamos prioritariamente alguns eixos, como indústria, agricultura, relatos de sustentabilidade, varejo sustentável, são vários eixos, e um deles, obviamente, é o de finanças sustentáveis. Nós acreditamos que ainda há muito que precisa ser feito para aperfeiçoar os arcabouços regulatórios e o arcabouço, inclusive, de aperfeiçoamento de todo esse sistema, e inclusive, esse laboratório, eu acho que vai prestar um serviço muito significativo nesse aperfeiçoamento. Nós temos um plano de ação para produção e consumo sustentáveis, e que vai agora entrando no segundo ciclo, a partir de 2016 até 2020, e finanças sustentáveis é um dos eixos. Nós realizamos um debate, inclusive, lá no Ministério, que nós tivemos a participação de BNDES, esteve presente, Caixa Econômica, Banco do Brasil,
tentando identificar quais são os principais desafios e como é que nós podemos superar esses desafios de maneira que o sistema financeiro possa realmente cumprir o seu papel no desenvolvimento sustentável. A terceira agenda que nós trabalhamos e que agora cada vez mais vem crescendo é a Agenda 2030, que foi adotada em 2015 pelas Nações Unidas e que se compõe de 17 objetivos e 169 metas, e que todos os países vão ter que cumprir. Elas substituem a Agenda de Desenvolvimento do Milênio, com os famosos ODMs, e que é um desafio fantástico para todos os países cumprirem. Em 15 anos, superar tantas dificuldades que o desenvolvimento nos impõe, principalmente aos países de menor desenvolvimento, como o Brasil e outros. Todas essas agendas que nós trabalhamos e esses objetivos, eles dependem de maneira muito profunda e muito fundamental do sistema financeiro, de instituições financeiras que sejam sustentáveis e que financiem a sustentabilidade. Nós já temos alguns exemplos no Brasil de iniciativas que contribuem para isso. Uma delas é, por exemplo, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é um parceiro nosso, e que estabeleceu em 2015 o que eles chamam de BRDE-PCS, que é de Produção e Consumo Sustentáveis. E criou uma linha de financiamento que vem dando condições diferenciadas para as empresas, para quem deseja manter projetos que contribuam para a eficiência energética, para o uso mais sustentável da água, na agricultura, na indústria e para vários outros projetos que estão nas linhas desse programa BRDE-PCS. Desde que foi estabelecido no final de 2015, ele já conseguiu desembolsar aproximadamente R$ 1 bilhão só para projetos que têm a sustentabilidade como um dos seus critérios. E isso promove uma transformação enorme, não apenas no sistema financeiro, mas também no sistema produtivo e na sociedade em geral. É esse caminho que nós precisamos fazer. Estima-se hoje que, para cumprir a Agenda 2030, serão necessários de 5 a 7 trilhões de dólares. Isso é um volume absolutamente fenomenal e que tem que ir para além, obviamente, do recurso público. Nós temos que mobilizar os recursos privados por meio dos títulos verdes e de outros mecanismos para dar conta, para dar escala que cumpra, que ajude os países a cumprirem com esses objetivos da sociedade. A Agenda de Addis Abeba, a Agenda de Ação de Addis Abeba, foi resultado da Conferência sobre Financiamento do Desenvolvimento, também em 2015, ela já traz vários indicativos do que é necessário ser feito na agenda do financiamento para que nós consigamos apoiar de maneira sustentável esses projetos que levem ao desenvolvimento nacional. Essa agenda, ela traz principalmente a informação ou a sinalização de que o sistema financeiro precisa estar alinhado às políticas públicas, às políticas de desenvolvimento nacional e o sistema financeiro como um todo, público e privado. Nós acreditamos que essa iniciativa que está sendo lançada hoje aqui pela BDE, ela vai ter um papel importantíssimo nesse desenvolvimento, nesse aperfeiçoamento do sistema para o Brasil e, obviamente, com reflexo para a região e, obviamente, também para o mundo. Nós precisamos contribuir cada vez mais do lado do governo, no sentido da regulação adequada que permita fazer esse sistema todo avançar. Nós precisamos de mais cooperação, nós precisamos de mais transparência, precisamos de capacidade técnica, precisamos de capacidade institucional. E nós acreditamos que esse laboratório que está sendo lançado hoje vai trazer uma grande contribuição para isso. Parabéns e muito obrigada novamente. Convido agora o senhor Ricardo Ramos, diretor do BNDES. Bom dia. Quero parabenizar o evento e cumprimentar meus colegas da mesa
Eu estava aqui pensando, fala por último é ruim porque já tudo foi falado. Então eu vou mudar um pouco o enfoque, que eu estava aqui olhando. Hoje, quando eu cheguei, o Luciano Schweizer, do BID, para quem não sabe, nós fizemos mestrado juntos. E aí me recordei que há 27 anos atrás, eu era recém-formado em engenharia, um garoto, e eu li um livro que me pareceu assim, uma grande viagem. Um livro chamado As Três Ecologias, Felix Guattari, provavelmente muitos conhecem aqui, e ele falava da ecologia, ele via a ecologia de uma maneira diferente, e em 1991, nós estamos falando muito perto da Eco 92, o assunto já começava a ficar quente aqui no país, falando da ecologia psíquica, social e ambiental. Na época que eu li, eu falei assim, pô, viagem total, né? Você lê, mas deixa para lá, vamos lá, vamos... formado em finanças, né? Meu foco é finanças, tanto que eu fui para banco depois, para o BNDES. Cheguei no BNDES, nós tínhamos um departamento de meio ambiente ligado à área de planejamento, um pequeno departamento. Com o passar do tempo, o BNDES foi, evidentemente, colocando mais foco na questão ambiental. Em algum momento, esse departamento cresceu e foi para a área social, quer dizer, ele começou a se movimentar, como o Félix Guattari colocava, né, ele já foi para a área social, e hoje acabou, em determinado momento, em 2009, quando nós assumimos a honra de gerir o Fundo Amazônia, nós criamos uma área, e de lá para cá, o BNDES vem tentando fazer todo um esforço de tornar a questão do meio ambiente não um locus, mas disseminado pela organização. Ia ser uma dificuldade, embora os números que o BNDES tem em termos de investimento em projetos socioambientais sejam bastante interessantes, até corroboram o potencial, porque nesse período aí, dos últimos 15 anos, a gente viu nascer a indústria eólica, que no início não era nem sustentável financeiramente, e hoje a gente já desembolsou na casa de 28 bilhões de reais para a indústria eólica, que é uma indústria de energia limpa. Nós temos Fundo Amazônia, a gente tem 2,8 bi, gerindo 2,8 bi, 1,4 bi já contratados em 6, 7 anos, em projetos bem pequenos, muito pequenos, socioambientais na Amazônia. Temos linhas de reflorestamento, fizemos a emissão de títulos verdes de $1 bi, que muito provavelmente a nossa decisão de emitir os títulos foi muito mais para marcar presença nesse mercado e fazer uma confirmação da importância do tema para o BNDES, que propriamente recursos financeiros, porque hoje nós estamos num momento onde o BNDES tem um caixa razoável, ele não precisaria necessariamente dos recursos financeiros. E eu vinha refletindo aqui, quando as pessoas vinham falando, alguns falaram de sustentabilidade financeira, sustentabilidade ambiental, social. No fundo, eu acho que o grande desafio, e aí é uma coisa que eu percebo no meu dia a dia, desde chefe de departamento, superintendente e agora diretor, é como é que você faz o desenvolvimento sem qualificar. O desenvolvimento, duas palavras deveriam conter todo o conceito, mas a gente tem que ficar qualificando para lembrar. Desenvolvimento, ele já devia incorporar social, ambiental, financeiro, né? Desenvolver é desenvolver. Se você desenvolve de uma forma focada só no econômico, é capaz de fazer um monte de usina de carvão e vai ter que depois gastar bilhões tentando limpar aquilo que você pensou só no econômico. Se você tem um foco demais no ambiente, você acaba preservando, em compensação, você vai fazer com que as pessoas passem necessidade, naturalmente isso também não vai funcionar, as pessoas vão, por necessidade, acabar degradando o meio ambiente. Isso a gente vive no país, essas tensões. Então, o grande desafio é nós entendermos e internalizarmos o conceito de desenvolvimento no sentido global. Desenvolver algo que seja sustentável, e sustentável também
uma coisa mais holística. Não existe sustentabilidade financeira se ela não tiver sustentabilidade socioeconômica, se não tiver sustentabilidade ambiental. Porque se você desenvolve não equilibradamente, o ponto de desequilíbrio vai afetar os outros dois. Então, esse é a grande dificuldade que nós percebemos no mundo real, no mundo prático. O BNDES investe pesadamente em infraestrutura, e a gente percebe que alguns projetos foram muito bem sucedidos porque eles foram equilibrados, e outros projetos foram menos bem sucedidos, embora tenham cumprido o seu papel original, que é gerar energia ou gerar a questão do desenvolvimento, do mobilidade. Então, embora esse laboratório seja para a gente tentar desenvolver novos mecanismos de financiamento, esses novos mecanismos de financiamento, eles vão ter que contemplar todas as características do que a gente está chamando de desenvolvimento sustentável. E, no limite, no futuro, a gente vai qualificar menos o que é sustentável e o que é desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável, ele devia ser uma palavra que englobasse tudo, sem que a gente conseguisse, precisasse falar, não, mas tem essa área, tem essa área, tem a outra área. Foi muito feliz, aqui um dos palestrantes colocou a questão dos mecanismos financeiros. O BNDES tem essa experiência e a gente quer não só colocar a nossa experiência, mas também aprender, porque certamente lá fora tem experiências bastante ricas. Vai ser necessário instrumentos financeiros reembolsáveis, que sejam lucrativos, porque nós vamos ter que atrair o mercado privado. Vai ter que ter governo no sentido de política de regulação, e alguns requisitos mandatórios, e vai ter que ter muitos recursos não reembolsáveis, porque algumas dessas características elas não são necessariamente lucrativas. Então, é necessário um conjunto de instrumentos financeiros e principalmente uma gestão adequada dos projetos, né, que nós venhamos a desenvolver. Então, assim, eu fico muito satisfeito de estar participando desse debate. Eu aqui, sem eu saber, eu estou aqui substituindo o presidente, que não pôde vir, mas eu estou vendo vários colegas do banco de áreas diferentes, da área de meio ambiente, de áreas de mercado de capitais. Então, o BNDES, nesse ponto, funcionou, né? O convite passou pela organização inteira. Então, eu espero que isso seja mais um núcleo de boas ideias e que a gente possa trocar ideias e aperfeiçoar os instrumentos que o Brasil já tem, e também eu acho que a gente tem muito também a contribuir, porque o Brasil é um país que ainda mantém uma grande parte do seu meio ambiente intacto e tem o desafio de se desenvolver mantendo intacto, né? Ou mantendo preservado. Intacto, acho que não é a palavra adequada, é preservado. Bom, obrigado. Gostaria de pedir para que a mesa ainda não se dissolvesse, chamar a senhora Maria Neto mais uma vez. É só para anunciar que nós estamos lançando um site para o laboratório, onde todas as informações do laboratório vão estar disponíveis, dos grupos de trabalho. Então, a gente só queria dar um pouco, dizer isso para vocês, que hoje mesmo a gente já está lançando esse site e que todos os avanços do programa vão estar lá. De novo, a ideia é que esses grupos de trabalho sejam abertos a todos e que a gente possa receber de vocês também inputs e sugestões. Muito obrigada.